Bem-vindo a mais um episódio arrepiante de casos de crimes reais em um subúrbio oriental de Christchurch, Nova Zelândia. Uma casa aparentemente comum esconde um segredo sombrio e distorcido. O crime cometido dentro dela foi tão repugnante e depravado que até mesmo investigadores e psicólogos não entendem completamente a razão por trás disso. Esta é a história do que aconteceu dentro dessa casa. Mas antes de começarmos, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. O seu apoio significa muito. Desaparecimento. No dia 26 de setembro de 2008, numa fresca manhã de quinta-feira, a taverna Bauer em Christchurch está viva com conversas. O tilintar de copos e o distante labirinto preenchem o ar. Uma bela mulher de 28 anos, Tisha Lowry, sai pela porta da frente para voltar para casa depois de passar algum tempo de qualidade com seu avô. Os dois são muito próximos e ela está ansiosa para a celebração de aniversário dele amanhã. Ela geralmente não passa muito tempo com ele, mas se mudou para lá recentemente porque ela quer dar um tempo do namorado dela de 48 anos e ponderar sobre alguns desafios que enfrentaram juntos. Ela não faz ideia de que esta é a última vez que ela irá vê-lo ou qualquer outra pessoa. Tisha não aparece para a comemoração de aniversário do seu avô no dia seguinte. Sua mãe, Tânia, está preocupada com a ausência da filha e acha muito incomum. Seu primeiro pensamento é que Tisha está com um namorado e ela decide dar um pouco de espaço para ela. Porém, ao entrar em contato com o namorado de Tisha no dia seguinte, ela se alarmou ao descobrir que ele não tinha notícias dela há dias. O pânico leva a família a contatar a polícia sobre o desaparecimento de Tisha. 2 de outubro de 2008, uma semana após o misterioso desaparecimento de Tisha, a detetive sênior cirurgiã Virginia Labase faz um apelo público por informações. A investigação se intensifica, com a polícia vasculhando a casa do avô de Tisha e todos os lugares que ela frequentava. Até 7 de outubro, a busca se estende ao rio Avon, rota cênica e tranquila que Tisha usaria da taverna para casa. Enquanto a polícia vasculha o rio, a família distribui 1.200 panfletos esperando encontrar uma pista ou testemunha. A irmã de Tisha, Liang, revela a turbulência emocional da família. Apesar do envolvimento de 35 oficiais e buscas extensas, o caso permanece um mistério desconcertante. À medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, a esperança de encontrar Tisha viva desvanece. No ano seguinte, em 11 de junho de 2009, uma recompensa de $20 mil é oferecida por informações que levem ao paradeiro de Tisha. O apelo urgente do detetive Labase é repercutido em coletiva de imprensa. Tisha foi vista pela última vez em 26 de setembro de 2008. Alguém possui a chave deste mistério, precisamos da sua ajuda. Um ano depois, na sequência do desaparecimento de Tisha Lowry, um mistério perturbador se desenrolou a apenas 2 casas de onde ela estava hospedada. Jason Somerville, um morador local, denunciou o desaparecimento da esposa na delegacia. Quando ele denunciou o desaparecimento de sua esposa, ele disse à polícia que ela tinha um histórico de depressão, vício e autoagressão. Sugerindo que ela possa ter cometido suicídio, ele disse que ela saiu sem suas chaves, bolsa, celular e cartões bancários. Dias depois, ele informou à polícia que alguém colocou os óculos e a aliança de sua esposa na caixa de correio deles. A reviravolta. Os detetives interessados em Jason se sentaram com ele, despreparados para a descoberta iminente. Por razões desconhecidas, Jason confessou ter matado sua esposa Rebecca. Para aumentar ainda mais o choque, ele também confessou ter matado Tisha no ano anterior. Ninguém realmente sabe por que ele confessou, sem muita insistência do detetive. Talvez ele esperasse receber a recompensa de $20 mil pela localização de Tisha. Ou talvez a culpa fosse demais para ele suportar. 25 de setembro de 2008, Jason disse que estava cortando madeira fora de sua casa e entrou para pegar uma bebida. Quando ele ouviu uma batida na porta, era Tisha Lowry, sua vizinha de 2 casas abaixo. Ele se lembra que ela estava vestindo uma jaqueta do Chicago Bulls e jeans.
ele permitiu que ela entrasse em sua casa, e de acordo com ele, Tisha andou pelo andar de baixo, procurando coisas antes de subir para o andar de cima. Ela brincou com o computador, olhou para um arquivo de gavetas. Eu pedi para ela sair. Jason disse estar irritado e, mesmo ordenando que ela fosse embora, ela se recusou. Neste ponto, ele admite que ficou muito bravo e a empurrou escada abaixo. Ela manteve o equilíbrio, e ele cercou o pescoço dela com as mãos. Ele disse que a agarrou e a segurou. Tive-a contra a parede em algum momento. Ela estava lutando contra mim. Eu a segurei até ela parar de lutar. Sabia que essa pessoa estava perdida pelo tempo que a segurei. Ele confessou ter asfixiado Tisha até a morte com as mãos. Foi tão violento que ele viu bastante sangue saindo do rosto dela. Ele então deixou o corpo dela lá e foi buscar uma calcinha de sua esposa. Ao voltar, ele a colocou na boca dela. O que ocorreu depois é realmente asqueroso. Ele tirou as roupas dela e teve relações com seu corpo inerte. Jason saiu para a reunião dos Alcoólicos Anônimos naquela tarde. Ao retornar uma hora depois, ele percebeu que sua esposa voltaria às 3 da tarde. Ele prosseguiu para abrir uma escotilha abaixo de seu porão, que expôs uma área abaixo das fundações de sua casa, que tem terra e solo macio. Ele então arrastou o corpo seminu de Tish e o jogou no buraco agora aberto. Ele desceu, cavou uma cova rasa com as mãos e uma tábua do chão, cobriu o corpo de Tish com terra, antes de se puxar de volta para cima e recolocar a escotilha. Jason então limpou a área o máximo que pôde. Quando sua esposa, Rebecca, retornou, eles seguiram seu dia como de costume, realizando algumas tarefas domésticas, e foram para a cama, como se fosse um dia como qualquer outro. Sua esposa, completamente inconsciente do cadáver, a apenas alguns metros abaixo do quarto deles. Rebecca deixou sua casa na manhã seguinte para uma reunião. Jason aproveitou esta oportunidade para descer até a abertura, descobrir o corpo de Tish e violar seus tribunais novamente. O corpo de Tisha, agora nos estágios iniciais de decomposição, mostrava sinais de rigidez cadavérica, mas Jason não se incomodava. Ele agora era um necrófilo em pleno direito. Destacando que o autor ficou bastante perturbado ao saber deste fato. Este vídeo visa expor a mente distorcida de Jason Somerville. Jason disse à polícia que seu motivo para atacar Tisha foi devido à raiva que sentiu de sua recusa em deixar sua residência, apesar de suas ordens. Nos meses seguintes, Jason e Rebecca Chamberlain continuaram com suas vidas como de costume. Durante esse tempo, foi relatado que Jason discutiria o desaparecimento de Tisha com seus vizinhos e dizia: e se eles a tivessem trancado em um calabouço e estivessem fazendo sexo com ela, como se estivesse insinuando sua fantasia perturbada. Não é certo se ele violou Tish de novo, já que só confessou ter feito 2 vezes. Parecia que a esposa de Jason, Rebecca, nunca suspeitou de algo sinistro em sua casa, e parece que não havia nenhum odor detectável de um cadáver em decomposição, apesar de meses com o corpo dela lá. Isso porque havia tanta sujeira e outros odores pela casa que mascaravam o cheiro pútrido da decomposição, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Infelizmente, Rebecca nunca descobriu a verdade, pois Jason também confessou tê-la matado. O tumultuado relacionamento de Rebecca e Jason Somerville. Eles se conheceram no início dos anos 2000. Rebecca tinha um filho pequeno de um relacionamento anterior. Em 2003, eles se casaram na Igreja Batista de Taupo e alguns anos depois tiveram 2 filhas juntos. Financeiramente, eles estavam lutando. Jason repunha carrinhos em um supermercado e Rebecca era faxineira em um restaurante de fast food. Em 2005, eles tiveram que vender sua casa e se mudar para um apartamento menor para aliviar seu ônus financeiro. De acordo com a pessoa que comprou a propriedade deles, Jason era uma pessoa muito nervosa e ansiosa, e a casa estava suja e danificada, com paredes e portas que pareciam ter sido chutadas ou atingidas com um martelo. Também havia fezes no tapete. Mal podia ser chamada de casa. Em 2010, um artigo seria publicado afirmando que um vizinho dos Somervilles descreveu ter ouvido Jason falar com sua esposa e filhos de maneira brutalmente repugnante. Ele disse: ele era um maldito bastardo. Eu o ouvi um dia gritando ofensas para seus filhos. Não falaria assim com meus cachorros.
E eu disse a ele que se o ouvisse falar assim novamente, o derrubaria na hora. Ele tratava a esposa e os filhos como lixo. Parecia petrificada de medo dele. Ele parecia ter controle total sobre ela. Boca grande, sem coragem. Por volta de 2005, eles assumiram a custódia dos filhos de Jason e Rebecca. As razões exatas para isso são incertas, mas há especulações. Isso se deve ao abuso físico sofrido pelo filho mais velho de Jason, incluindo boatos de que Jason pode ter pendurado o filho mais velho na barra do chuveiro. Uma coisa é clara, não era um lar ideal para criar crianças, e ambos os pais eram usuários de substâncias. A Igreja Batista de Taupo assumiu a custódia e cuidado das crianças. Não foi até por volta de 2007 que Jason e Rebecca se mudaram para Christchurch, para o que agora é conhecido como a infame Casa dos Horrores. Jason era um trabalhador na fazenda de seu pai e estava aprendendo carpintaria por fora. Ele também estava reformando bastante sua casa. No entanto, mesmo com a situação aparentemente melhor, foram informados que ainda não poderiam ter a custódia dos filhos de volta. Ao ouvir essa notícia, o vício de Rebecca em substâncias e analgésicos só piorou. Ela até começou a se automutilar cortando-se e fez várias visitas ao atendimento psiquiátrico de emergência. Ela procurou ajuda, conseguiu manter a sobriedade e cessou a automutilação. Juntamente com o advogado da família, tentaram recuperar a custódia dos filhos novamente. Comentários de seu advogado, Peter Burns, elogiavam Rebecca, dizendo que eles achavam que Jason era uma pessoa muito nervosa, inquieta e um tanto estranha. Ele mencionou que enviaram pelo menos 10 pedidos ao tribunal sobre a custódia, todos registrados por ela. Eles foram simplesmente brilhantes. Pareceria que um advogado as redigiu. Ela era muito inteligente. Ela tinha se limpo e só queria ser uma mãe. Apesar das tentativas, eles não recuperaram a custódia dos filhos. O assassinato de Rebecca. Avance quase um ano desde a morte de Tish. Era uma manhã de domingo usual. Jason Somerville e sua esposa de 6 anos, Rebecca Chamberlain, estavam dormindo em sua cama no andar de cima de sua casa. Jason acordou primeiro e iniciou sexo com Rebecca. Ela disse não. Jason tentou mais uma vez, mas a resposta foi a mesma. Essa interação continuou várias vezes antes de Jason, agora frustrado, deixar o quarto para descer e preparar uma xícara de café para si mesmo. Logo depois ele voltou para o quarto e tentou fazer sexo com sua esposa novamente. Ela recusou mais uma vez, dizendo que não estava no clima. Segundo Jason, isso o fez se sentir rejeitado e muito bravo. Ele disse, eu a agarrei pelo pescoço e a segurei. Eu a prendi em uma chave de braço. Eu perdi a cabeça. Rebecca lutou, mas Jason apenas apertou sua chave de braço em resposta. Ele disse quando ela finalmente desistiu, eu a soltei. Eu honestamente pensei que ela ficaria bem quando eu a soltei. Ele então deixou sua esposa inconsciente no quarto e foi aliviar-se no banheiro. Ao retornar ao quarto, ele se surpreendeu ao ver Rebecca ainda imóvel. Ele verificou o pulso dela no pescoço, mas não conseguiu detectar nenhum. Em vez de tentar reanimá-la, ele fez o oposto. Ele colocou as mãos firmemente em seu pescoço, certificando-se de aplicar uma pressão firme para baixo com os dedos e o polegar nas artérias dela. Isso assegurou que ela nunca voltaria à consciência. Ele havia obliterado toda a esperança de reanimá-la. Ele matou novamente, desta vez sua esposa, assegurando que ela permanecesse morta. Jason disse, é a primeira vez que realmente alguém morre depois que eu os deixo ir depois de fazer isso. Eu não entendo por que diabos ela morreu. Quer dizer, caramba, quando você libera alguém, eles devem viver. Tentei inicialmente ocultar meus rastros. Parecia que Jason só se preocupava consigo mesmo, indiferente à vida ou morte de sua esposa. Ele assegurou que ela não sobreviveria após reagir brutalmente à recusa dela em se relacionar sexualmente com ele. Então ele enfiou as calcinhas dela na garganta dela e continuou a fazer sexo com o corpo dela. Déjà vu do que fez com Tisha há menos de um ano. Quando ele terminou, ele disse, cito, eu a beijei na testa e disse adeus para ela. Eu entrei em pânico. Eu a arrastei da cama, arrastei a escada abaixo. Estava mais preocupado com o problema que enfrentaria. E foi uma loucura.
Como Tisha, ele cavou uma cova rasa abaixo de sua casa e cobriu o cadáver de Rebecca com terra, enterrando-a ao lado de Tisha. De acordo com a polícia, Jason Somerville demonstrou momentos de remorso, expressando perplexidade diante de suas próprias ações durante a entrevista. Em suas próprias palavras, eu não entendo. São 2 vidas que sei que não devia ter tirado. Honestamente, eu não entendo porque vai contra tudo que me ensinaram. 7 de setembro de 2009. Após a confissão, a polícia da Nova Zelândia foi à propriedade para desenterrar Tisha Lowry e o corpo de Rebecca Chamberlain naquela noite. A família de Tisha e Rebecca foi informada. Tisha, que era de origem maori, teve familiares e membros da comunidade realizando o haka, uma dança provavelmente para honrar e respeitar sua alma. Jason causou isso, mas quem era Jason Somerville? Vamos tentar desvendar seu passado. E descobrir as forças que podem tê-lo impulsionado para o abismo de crimes tão indescritíveis. Jason Paul Somerville nasceu em 20 de janeiro de 1976 em Christchurch, o mais velho de 4 filhos de Graham e Rosemary Somerville. Apesar da estabilidade inicial, os pais de Jason se divorciaram em 1989, quando ele tinha 13 anos, fazendo com que se mudasse com a mãe e irmãos para Topo em busca de um recomeço. Porém, as dificuldades financeiras continuaram mesmo com o envolvimento de Rosemary na igreja Mormon. Em Taupo, Jason frequentou a escola, mas enfrentou dificuldades. Ele era analfabeto e percebido como lento pelos seus colegas, sofrendo bullying devido à doença mental de sua mãe e suas próprias lutas. Suas reações ao bullying às vezes se tornavam violentas. Ele foi descrito como um estranho e um solitário. Bullying na escola ele às vezes revidava e agredia a garganta dos atacantes. Como um garoto de 14 anos, ele começou a roubar a roupa íntima das mulheres do varal. Ele se esgueirava à noite, espiando janelas. Em sua caravana, ele costumava se masturbar enquanto observava mulheres se despir através de seus binóculos. Ao deixar a escola no início dos anos 1990, Jason dependia de trabalhos avulsos e apoio do governo. Apesar de suas dificuldades, ele conseguiu comprar uma propriedade, onde viveu durante toda a década de 90. Por seu comportamento, ele recebeu advertências de um policial local e também cometeu furtos, mas escapou sem acusações. Foi-lhe prescrito Tegretol, um medicamento anticonvulsivo para a epilepsia, que ele disse também ajudar a controlar suas, citação, mudanças de humor. Jason foi novamente advertido para parar de perseguir mulheres, mas ainda não foi acusado. Somerville nunca teve antecedentes criminais. Ele tinha apenas uma pequena infração de trânsito e tinha passado em grande parte despercebido. Parece que ele foi amplamente ignorado pela sociedade e pela polícia, e quaisquer problemas de desenvolvimento que ele possa ter tido foram permitidos a se agravar e crescer, levando-o a cometer posteriormente as hediondas ações contra Tisha e sua própria esposa. Sentença. A sentença oficial para esses crimes hediondos ocorreu em 29 de janeiro de 2010. Quando o juiz Lester Chisholm entrou no tribunal, uma antecipação silenciosa dominou a galeria. Jason Somerville estava diante dele. Sua postura não revelava nenhum sinal de emoção. O ar estava carregado de tensão enquanto o juiz Chisholm começava suas observações de sentença, delineando meticulosamente os hediondos crimes cometidos por Somerville. O juiz Chisholm começou, sua voz grave. Citação. Sua explicação foi que você estava com raiva de Tisha, e pelo que eu posso entender, isso foi porque ela não queria ir embora. E você estava com raiva de Rebecca porque ela recusou o sexo. Apesar das alegações de remorso de Somerville, o juiz Chisholm permaneceu não convencido.
Segundo o oficial de condicional, você não demonstrou remorso ou empatia pela vítima, ele afirmou. Os assassinatos que você cometeu deixaram as famílias Lori e Chamberlain com uma perda irreparável. O juiz Chisholm deu o golpe final. Citação: então, para resumir, você é condenado à prisão perpétua. Você deve cumprir no mínimo 23 anos. Embora fosse entendido que Jason teve um início de vida difícil, com trauma cerebral, uma lesão na cabeça e sofreu abuso sexual durante sua adolescência. Também foi observado que, de acordo com um psiquiatra e psicólogo, nenhum desses fatores resultou em um transtorno mental identificável. E durante todo o caso, Jason Somerville não mostrou nenhum remorso ou empatia por suas vítimas. O aspecto sexual e a natureza impulsiva de seus crimes foram considerados uma indicação significativa de risco futuro, e havia uma probabilidade substancial de novos delitos sexuais ou violentos. Considerando tudo, o juiz permitiu uma redução de 3 anos em sua sentença devido à sua confissão de culpa. Foi notado que Somerville permaneceu sem emoção durante toda a sentença. O destino de Somerville foi selado. Sua punição é um reflexo da gravidade de seus crimes. Declarações de impacto à vítima. Após a sentença de Somerville, a sala de tribunal testemunhou a angústia crua das famílias das vítimas. Os entes queridos de Tisha Lurie se adiantaram, suas vozes tremendo de tristeza e fúria enquanto se dirigiam diretamente a Somerville. Você não merece estar nesta terra, declarou Jacob, o irmão mais novo de Tisha, suas palavras soando com indignação justa. Sua mãe, Tanya, expressou seu ódio por Somerville. Sua angústia era palpável. Eu o odeio, ela cuspiu, sua voz sufocada pelas lágrimas. Não desejaria as emoções que senti nem ao meu pior inimigo. Sentimentos semelhantes ecoaram da família de Rebecca Chamberlain, sua dor gravada profundamente em seus rostos. Um poema escrito pela própria Rebecca serviu como um lembrete pungente da vida vibrante extinta pelas mãos de Somerville. Eu não sou um erro. As palavras dela ecoaram pelo tribunal, um testemunho de sua resiliência e força. Com os olhos cheios de lágrimas, a mãe e o pai de Rebecca compartilharam sua dor com o tribunal, suas vozes tremendo de tristeza. Sinto muita falta da Rebecca e me sinto perdido sem ela. As palavras de seu pai pesavam no ar, um lembrete pungente do vazio irrecuperável deixado no rastro de sua morte sem sentido. Conclusão. A infame Casa dos Horrores foi comprada pelo Conselho da cidade de Christchurch, demolida, e um parque foi erguido em seu lugar. É uma parte da Fundação White Ribbon da Nova Zelândia, um lugar que oferece ferramentas para apoiar os homens a se comportarem de maneira responsável como adultos e cuidadores para influenciar os jovens a prevenir tragédias como esta. A angustiante história de Tisha Lurie e Rebecca Chamberlain serve como um lembrete sóbrio da ameaça pervasiva da violência doméstica. Apesar dos sinais de alerta e pedidos de ajuda, a sociedade falhou em reconhecer o perigo representado por Jason Somerville até que fosse tarde demais. A investigação policial insatisfatória e as falhas sistêmicas destacam a necessidade urgente de reforma e maior vigilância na identificação e apoio às vítimas de abuso. Ao jogar luz sobre este caso trágico, honramos as memórias de Tisha e Rebecca e reafirmamos nosso compromisso em proteger as mulheres de danos. Grato pelo seu apoio contínuo. Por favor, deixe seus pensamentos, comentários e feedback abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e acionar o ícone do sino para notificações de atualizações do nosso canal. Seu apoio nos fortalece para prosseguir e iluminar mais casos.